A porta se abriu. O homem que entrou estava longe de ser quem Tuppence imaginara. Era alguém que ela nem chegara a considerar como possibilidade. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma resenha de Agatha Christie. Dessa vez eu trouxe esse livro pouco falado, pelo menos eu não vejo o pessoal falando por aí, que é M ou N. Confesso que eu fiquei muito em dúvida se eu traria essa resenha para o canal, porque acreditem se quiser. Já deixo um spoiler da resenha. Esse foi um dos poucos, na verdade o único livro da Agatha Christie que eu não gostei logo de cara, que eu demorei para embalar. Então, de fato, eu fiquei receosa de trazer, enfim, fiquei cansada no início dessa leitura. Para vocês terem uma ideia, gente, eu comecei essa leitura em abril do ano passado e fui terminar, não lembro quando, mas eu acho que foi quase um ano, né, nesse livro. Agora está aqui, gente, no meu colo. Mas enfim, realmente foi um livro que eu demorei para embalar. Quem me conhece sabe que eu amo Agatha Christie e é inadmissível isso ter acontecido com o livro dela. Eu já vou explicar os pontos que me fizeram demorar a engatar nessa leitura. Mas eu resolvi trazê-lo aqui, porque, né, a gente fala também a verdade, não só aquilo que gostaria de falar. Esse livro foi publicado em 1941 e ele vai trazer a história de dois espiões, que são o Tommy e a Tuppence. Gente, confesso que eu achei que Tuppence era um homem, tá? Confesso que eu achei estranho, achei que era, sei lá, amigos espiões, mas na verdade é um casal. E esse casal tem uma missão secreta de espionagem durante a Segunda Guerra Mundial. Confesso que pra mim não parece nada isso, até eu entender a máscara. A gente estava aqui na época do nazismo, mas confesso que quando eu ganhei esse livro eu não sabia que se trataria disso. Bom, vamos lá. Tudo começa com o Tommy sendo chamado para investigar agentes nazistas infiltrados numa pensão que se chama Sanssouci. Eu não sei se fala assim, tá? Mas esses agentes têm o codinome M ou N, e é por isso o nome do livro. Tudo começa com ele sendo convidado, então, sendo levado para aquele lugar e, claro que Tuppence, como uma boa espiã também, como uma boa dupla do seu marido, ela resolve ir atrás dele disfarçada. E naquele lugar, quando eles chegam ali na pensão, as pessoas não têm ideia de que eles são casados e nem das verdadeiras identidades deles, até porque isso não poderia acontecer, né, gente? Eles estavam ali espionando, eles não poderiam de fato serem descobertos. Mas então eles sabem isso. Ali dentro daquela pensão existem dois agentes que estão infiltrados e eles precisam descobrir entre os personagens ali, entre as pessoas, quem são esses dois agentes. Pra mim, gente, começou tudo muito confuso, tá? Porque, como eu comentei com vocês, eu não sabia que se trataria de, enfim, a época da Segunda Guerra Mundial, do nazismo. Fiquei confusa quando tudo começou. Aí que eu fui ler a contracapa e percebi que isso aqui já estava claro, fazia tempo. Mas eu fiquei muito confusa. Esse foi o primeiro livro da Agatha Christie que eu fiquei confusa com tanto personagem. Por quê? Além de Tommy e Tuppence, eles são pessoas diferentes ali dentro. E dentro da pensão tem muitas outras pessoas. E eu não sei se eu não conseguia prestar atenção, se eu estava no momento de TDAH, mas eu lembro que foi muito confuso. Eu confesso que eu li umas 20, 30 páginas desse livro sem saber quem era quem. E eu sei que livros de romance policial, desse gênero, eles têm essa particularidade que é jogar muitos personagens e aí você começa a ficar perdido até e vai engatando. Todos os outros livros da Agatha que eu li foram assim. Tinham personagens, eu ia descobrindo que eles eram no meio do caminho, porque eles são apresentados, a grande maioria ali no início, depois eles vão mostrando outros, mas realmente são muitos personagens, do gênero mesmo, você ser apresentado a uma gama de personagens. Isso sempre foi normal pra mim, porque assim, eu sigo fingindo que eu sei quem são, mas na verdade não sei. Só que dessa vez isso ficou muito mais latente aqui. Eu realmente não sabia e isso me incomodou. Então assim, gente, eu imagino que esse seja o principal motivo pelo qual eu fiquei perdida. E também porque eu vou confessar que uma coisa, eu não tenho muita familiaridade com história. Eu sempre fui uma péssima aluna de história, não entra na minha cabeça. Eu sei que é até contraditório falar, porque nos livros a gente tem muito acesso a isso, né? História, enfim, a fatos, mesmo que o livro não tenha nada a ver. Por exemplo, isso aqui é um romance policial, só que tá falando sobre a Segunda Guerra, tá falando sobre nazismo. E eu sou uma estudante de artes também, que em todo semestre tem
matéria de história na faculdade, mas confesso que eu não sou muito boa, eu não tenho familiaridade. Então, eu sempre fui muito perdida em fatos. Seja a Primeira Guerra, Segunda Guerra, nazismo, Guerra Fria, tudo, eu sou muito perdida. Então, eu acho que isso me deixou confusa, sabe? Eu não sabia exatamente onde eu tava, eu não sabia quem eram as pessoas, eu não sabia nada. E aí, eu confesso que eu fiquei bem perdidinha no começo. Demorou muito, assim, gente, foi uma força de vontade que eu não sei de onde que eu tirei pra terminar esse livro. E realmente isso nunca aconteceu com a Agatha. Vocês sabem que Agatha Christie pra mim é aquele livro pra desopilar. Então eu pego até em vez que eu estou numa ressaca literária pra sair da ressaca, porque eu sei que é um livro que eu vou começar e terminar. É uma certeza que eu tenho. Mas esse livro foi totalmente diferente, ele foi contra todos os pontos que eu tenho sobre Agatha Christie. Mas vamos lá, gente, esse casal, eles já estão ali na meia-idade, eles trazem sim leveza, são bem carismáticos, engraçados. É aquela dupla infalível da Agatha Christie, sabe? Ela sempre traz duplas muito, assim, fenomenais, que quando se juntam são muito boas, muito engraçadas, e não vai ser diferente aqui em M.O.N. Esse casal que, pelo menos, foi apresentado pra mim somente nesse livro. Não sei se eles voltam em algum livro da Agatha, mas eles foram muito engraçados durante todo o percurso, enfim, bem confusos também, como eu disse. Eles trazem uma leveza certa, assim, pro livro. E como eu disse, esse livro vai se passar em meio à Segunda Guerra Mundial e ele vai trazer, sim, um clima de incerteza, de tensão, enfim. Você vai ficar tenso em vários momentos aqui no livro, e esses espiões, eles são, assim, meio que pegos com várias reviravoltas, pistas que eles vão deixando, eles vão pisando na bola durante aqui a leitura do livro, e aí você vai tentando também entender quem pode ser esses espiões, quais são as pessoas ali que fazem mais sentido. E confesso que eu nem tentei achar quem eram esses espiões, porque eu estava mais preocupada em entender quem era quem, o que aquela pessoa estava fazendo ali. E, enfim, são muitos personagens que são apresentados, muitos. E como eu disse, como tem essa questão de dupla identidade, né? Nossa, eu sou uma pessoa aqui, sou outra lá, ficou confuso pra mim. Então, esse foi um dos livros da Agatha que eu não fiquei procurando respostas, não fiquei tentando achar quem era, quem fazia o quê. Eu só fiquei, assim, tentando entender a história num todo. Mas realmente o clima ali, o mistério da Segunda Guerra Mundial é bem marcante aqui nesse livro. É um clima bem tenso. Apesar de a história andar bem rápido, os capítulos serem curtos e as coisas acontecerem de forma prática, como eu disse pra vocês, foi um livro que demorou muito pra passar pra mim. Talvez porque eu tenha lido em quase um ano, talvez sim. Mas também porque pra mim foi confuso, então não tinha aquele quê de Agatha Christie que é, nossa, eu quero terminar logo, que eu quero saber. Nossa, eu termino um capítulo e eu já quero pular pro próximo pra saber. Eu achei ele bem parado. Tanto é, gente, que se você pega aqui as primeiras páginas, elas quase não tem grifo. E olha que eu sou uma pessoa que marco tudo mesmo. Esse livro começou a engatar pra mim lá pela metade. Então, se você está nessa leitura, não desista. Não desista. No fim, ele vai ser muito bom. O plot que ele traz aqui, já tô me adiantando, mas o plot que ele traz é muito bom. Apesar de tentar entender tudo, no final eu consegui entender a resolução, pelo menos isso. Aqui nesse livro também, ao contrário de vários outros da Agatha, que falam sobre assassinato, que a gente vai ter o Poirot e a Miss Marple, aqui na verdade a gente vai tratar de espionagem. Então a Agatha Christie, ela se reinventa nesse livro e ela não vai falar sobre assassinato, ela vai falar sobre espionagem. Claro que tudo tá muito interligado, né, gente? Segunda Guerra Mundial, nazismo, mas assim, não é sobre um assassinato, não é sobre um acontecimento específico. É sobre espionagem que ela vai tratar aqui. E ao contrário de outros também, livros da Agatha que existem ali jovens, pessoas assim brilhantes, nesse livro não, a gente vai lidar aqui com um casal de meia idade, enfim, que tá investigando, então também tem esse ponto diferente aqui na história. E eu falei já pra vocês que esse é um livro pesado, querendo ou não, né? Tem um pano de fundo sombrio da Segunda Guerra Mundial, mas ele não deixa de ser leve e engraçado graças aos personagens que a Agatha vai colocando ali no caminho, como eu comentei com vocês. E além, claro, da investigação, a história vai explorar também a dúvida constante de quem confiar. Então, eu posso confiar nessa pessoa? Essa pessoa é confiável? Por que ela tá aqui? O que ela está fazendo? Esse é um mistério que vai permear durante todo o livro, porque você fica, será que essa pessoa é quem ela fala mesmo? Já que a gente tá tratando de espionagem aqui, será que ela não pode ter uma identidade dupla? Será que essa pessoa na verdade é outra? Será que o buraco é muito mais embaixo? E quando você vai descobrindo as reviravoltas assim da história, você percebe que de fato, tudo podia acontecer naquele caso. Eu confesso que eu fiquei até meio embasbacada com algumas reviravoltas que eu fiquei, como assim? Como assim? A gente não percebeu isso, estava aqui debaixo do nosso nariz o tempo todo.
mas realmente você fica com esse clima, assim, que a guerra traz mesmo, né? É um paralelo ao que era a guerra ali. Será que eu posso confiar? Enfim. Então, gente, sobre a história, acho que é isso. Esse é o contexto que eu posso passar pra vocês. Enfim, a gente tem vários personagens, tem várias reviravoltas, enfim, traições, não posso falar muito. Mas realmente é um livro que, como eu comentei, no início ele demora a engatar, pelo menos foi assim pra mim. Mas depois ele foi, assim, tomando um ritmo que é muito gostoso. E eu consegui finalizar. Ele não é longo, ele tem 200 e poucas páginas, então é muito rápido pra ler também. E se você gosta desse assunto, desse tema, se você gosta de estudar a respeito de guerra, de nazismo, você vai gostar muito, vai curtir muito. Porque ele, de fato, é um livro diferente de todos os outros da Agatha. Não era no comum, naquele contexto, naquele momento, os livros de romance policial terem esse quê de espionagem, e a Agatha traz isso de uma forma brilhante, mostra que ela consegue se reinventar mais uma vez, mas ele é um livro muito gostoso de ler, apesar desses pontos que eu falei pra você. Se você, como eu, se sentiu empacado, está se sentindo empacado no início, fica tranquilo, depois melhora, eu juro. Realmente os plots são muito bons e vale a pena. Eu confesso que em um momento ali do livro eu pensei, será que vai valer a pena ter lido esse livro? E valeu, gente, valeu. Acho que tudo é conhecimento. Mesmo que eu tivesse odiado esse livro, teria valido a pena, porque, enfim, é conhecimento, é senso crítico. Mas, de fato, é um livro muito bom pra você que gosta desses temas também. Não vou falar que ele foi o melhor da Agatha, tá, gente? Eu daria umas 3 estrelas pra ele. Eu acho que é o livro que eu menos gostei de ler dela. Olhando aqui pra estante, imagino que seja. Mas não é por isso que ele deixa de ser uma grande obra. A gente tem que também separar as coisas, né? Não é porque a gente não gosta de uma obra que ela se torna automaticamente ruim. Talvez ela não é boa pra nós, tô brincando. Ou talvez também a gente não é fã, talvez não é o momento. Não sei, gente. Tem livros que eu li no passado que eu odiei, que no futuro eu gostei, ou que eu gostei no passado e agora eu não gosto. Enfim, tudo é amadurecimento, crescimento, é o momento, é o senso crítico. Mas vale a pena aí pra você que gosta de um bom romance de Agatha Christie, que gosta de espionagem, né? Enfim, desses temas. Eu ainda fico com os assassinatos, mas ele realmente é um livro que vai trazer suspense, vai ser envolvente de uma forma única, que a Agatha não trouxe nos outros. É isso, espero que vocês tenham gostado. Quero saber aqui embaixo se você já leu esse livro, comenta aqui. Se você tem curiosidade de ler também, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e fica atento aí porque o mês só está começando. Maio só tá começando, hoje é feriado, do dia que tá saindo esse vídeo, mas a gente vai trazer vários outros vídeos ao longo do mês e vale muito a pena continuar por aqui. E aí eu quero saber de vocês, o palpite de vocês, qual o próximo livro vocês acham que eu vou trazer da Agatha Christie? Olha só o arco-íris aqui atrás. Temos muitos outros. E confesso que dessa vez eu estou em dúvida, tá? De qual que eu vou ler pra trazer. Mas esse é um tema pro próximo mês. É isso, espero muito que vocês tenham gostado. Quero saber de você se M ou N é digno da sua cabeceira. Da minha, continua sendo. Um beijo, tchau e até os próximos vídeos.